Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje é sobre saúde e política. E para falar sobre esse assunto eu converso pelos próximos 30 minutos com um médico e político, o deputado federal Pedro Westphalen, que tem uma atuação muito forte, inclusive de repercussão nacional nessa área. O Pedro Westphalen foi 4 vezes deputado estadual, está no seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e foi mais de uma vez secretário de Estado. Atualmente é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde. Bom dia, deputado Pedro. Bom dia, Kleber. Bom dia, Kleber. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Bandeirantes. É um prazer muito grande estar com você durante esses 30 minutos falando sobre saúde. Isso aí. Nós temos que falar assim uns 2 anos. 2 anos e meio de programa. Mas como dizia o professor meu, que era muito inteligente, não há nada que não possa ser dito em 5 minutos. É verdade. Pedro, e me permite te chamar assim, né? Pela relação que a gente teve, fomos secretários de Estado no governo Sartori juntos, né? Aliás, foi uma honra, né? Foi uma experiência bonita. Pedro, né? muito bom. Pedro, saúde é prioridade da vida da gente e deveria, em tese, ser prioridade também da política, né? Eu vejo que é isso que comanda muito a tua jornada aí de já mais de 20 anos, né, de atuação. Na realidade, a política é prioridade das campanhas políticas. Uhum. Nas campanhas políticas, todos os pretendentes a cargos executivos, legislativos, eles falam muito em saúde. Ao assumir os seus cargos, nem todos conseguem fazer 1/5 do que deveriam fazer, ou por não quererem fazer, ou por realmente fazer campanha em cima de um produto que é de maior necessidade do ser humano. Se você tiver saúde, as outras questões se resolvem. Uhum. E digo isso até por ter tido Covid de maneira grave e sei muito bem o que é do perder a saúde, como médico, como paciente e como dirigente. Então, a saúde, na realidade, ela tem dos dirigentes uma desatenção já crônica que tem nos levado a muitos problemas aí. Mas, de qualquer maneira, a gente vai avançando, vai trabalhando, vai avançando. Não se dá saltos no Brasil aqui, principalmente, é passo a passo. Mas as questões políticas, elas vão se resolver, as questões de saúde, elas vão avançar com decisões políticas, quer queira ou quer não queira. Na política, por isso é muito importante, a nível municipal, estadual e federal, fazer uma análise daquelas prioridades que são suas, que você, ao eleger um deputado, ao eleger um vereador, um prefeito, um presidente, você está dando uma procuração para ser representado por 4 anos. Então, isso está consequências que podem ser boas e podem ser ruins, né? Nós vemos estados em que a saúde está bem, em que a saúde não está bem, vemos a nível nacional um discurso muito forte em cima da saúde, mas até retirar dinheiro retiraram da saúde nesse ano, num governo que já tem um prejuízo e um déficit de mais de 300 bilhões de reais. E a saúde, como é que está? Não está bem. Deputado, nem sempre lutar pela saúde, defender a saúde, eventualmente é uma questão de verba também, né? Mas às vezes é o jeito que se trata. Gestão, foco, prevenção e promoção de saúde, tem várias maneiras de você diminuir a patologia em si. Na realidade, no Brasil, tu trata a doença, prioritariamente, não a saúde. Quando nós dizemos a saúde para evitar a doença. Nós temos que ter muito mais atenção básica, muito mais participação de prevenção e promoção, programas de prevenção e promoção, do que chegar na fase terciária, que é a internação, e é muito cara. Muitas vezes você tem lá um medicamento novo, é muito caro. É muito caro, depende. Se fizer esse medicamento, vai evitar uma doença que interne 20 vezes no ano. Aí tem que fazer uma... Por exemplo, asma grave. É diferente da asma. E os tratamentos são diferentes. Se você tivesse um centro de diagnóstico adequado para diagnosticar uma asma grave e tratar esse paciente como tem que ser tratado, ele, em vez de 20 internações, vai ter 1 ao ano se tiver. E o custo disso aí, então, tem que ser uma coisa... E o grande problema é que você tem assim, a troca permanente de ministros. Ser continuidade. Você tem 2, 3 ministros por governo. 2, 3... E aí, quando sai o governo, entra outro.
Então nós temos que ter políticas de Estado mais firmes para que quando troque o político, não troque toda a equipe. Então tem alguns casos na gestão pública que nós temos que ter a estabilidade com meritocracia. A saúde é um deles. Não pode ficar à mercê da ideologia de quem vai assumir. Ô, deputado, eu queria, antes de entrar em especificidades, te ouvir sobre um panorama da saúde no Brasil, não da ação deste governo, mas da realidade da saúde, né? Como é que o senhor avalia como está a realidade do SUS, da rede pública, da rede privada, a visão geral da saúde no Brasil, comparando com outros países, assim, qual é a sua... Isso aqui daria 1 hora, mas enfim... Não, mas vamos resumir isso aí. Panorama. O Brasil tem um grande diferencial, que é o SUS. O Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma, Kleber, foi um grande avanço estrutural, talvez o único, da América do Sul em 88, quando se foi, na Constituição, tornou um direito cidadão e dever de Estado. Foi um avanço muito grande, isso não podemos negar. Tem as suas mazelas, as suas deficiências, mas talvez seja o único sistema do mundo integral em que o cidadão tem direitos e o Estado tem deveres. Não é cumprido 100%? Não é, mas deu acesso a quem não tinha acesso nenhum. Isso não tem nenhuma dúvida, isso foi um grande avanço. Agora, as mazelas do SUS são muito grandes. Esse ano conseguimos aprovar um projeto que vai fazer com que haja a correção anual do SUS pela inflação. Isso, eu fui relator desse projeto, para o deputado Antônio Brito. Isso, na área assistencial, vai fazer com que haja, em 10 anos, poderá haver uma normalização do financiamento, porque saúde se faz com 3 tópicos: é o acesso, a qualidade desse acesso e a sustentabilidade, que é o financiamento da saúde. Esse é um tripé indispensável para se ter uma boa saúde assistencial e também ambulatorial. São os três sistemas. Nós temos aqui no Brasil, na pandemia, resultados bons por isso aí. Não tem lugar do Brasil que não tenha uma assistente social, que não tenha lá uma agente de saúde na ponta, que não tenha um posto de saúde. Hoje, como toda a tragédia mundial, a pandemia nos trouxe também avanços importantes, por exemplo, na telemedicina. Hoje você tem condições de ter lá em Cucuí de Las Palomas, no norte do Brasil, acelerou muito, um atendimento aqui de Porto Alegre. Pode, por telemedicina. O colega médico pode atender lá, mandar para cá o diagnóstico e tratado adequadamente. Então isso melhorou, tem que aperfeiçoar. E o SUS nos permite isso aí, né? E a rede privada? A rede privada também sem dúvida nenhuma, hoje responde por 51 milhões de atendimentos de usuários. Teve, nesses 2 últimos anos, os prestadores, as operadoras, um prejuízo muito grande, de 10 bilhões de reais, fruto é um tsunami. A pandemia represou e agora soltou valendo, né? Então houve prejuízo. As perspectivas são que em 2025 haja essa recuperação plena, mas nós temos grandes redes hospitalares aqui, assistenciais, e te diria hoje são fundamentais para que o SUS possa também não ter todos esses 50 milhões no Sistema Único de Saúde. Algumas alterações têm que ser feitas, mas hoje, desses 50 milhões de brasileiros que estão na saúde suplementar, 20 milhões estão nas Unimedes, que elas são diferentes em várias regiões do Brasil. 30 milhões nos planos de saúde e nas operadoras, na autogestão também. Então é um processo integrado importante e tem que ser importante, tem que ser integrado com o SUS. Um sobrevive ao outro. Mas nós temos grandes serviços de Sistema Único de Saúde acoplado com o SUS. Exemplo número 1 aqui é a Santa Casa de Porto Alegre. Sim. É um grande hospital, mas tem que ter 40% ou 30% de SUS para sustentar aquilo que o SUS não paga. Não foi 1 ou 2 casos, deputados, de amigos ou parentes e tal, que tiveram experiência no exterior, Estados Unidos, Europa, e que precisaram usar o sistema de saúde lá fora e que eu vi elogiarem o sistema de saúde brasileiro, apesar dos pesares, né? Eu sou um defensor do SUS e acontece. O SUS foi um grande avanço, funciona bem, tem, mas elas têm, pode melhorar, deve melhorar, mas realmente não tem país do mundo que tenha esse sistema de saúde aqui, que é com acesso a todos. Pode haver mais controle. Por exemplo, te digo assim, que na prática, como médico, fui médico de posto de saúde por opção. Eu fiz transplantes de rins, fiz parto, mas fiz
saúde pública por opção própria. Muitos pacientes iam lá pela gratuidade da consulta, sem necessidade. Aí, se tu não pede o exame, já é um mau médico. Então, são questões culturais, as pessoas têm que implantar na população e entender que essa gratuidade ela tem um limite e uma necessidade. Mas, enfim, é um sistema que... E no Rio Grande do Sul, deputado, qual é a sua avaliação da rede pública e privada, da saúde no Rio Grande do Sul? Vamos falar da área assistencial. Tá. Área assistencial, que o Brasil é um sistema tripartite. É a federação com as suas responsabilidades, o Estado com as suas responsabilidades e o município com as suas responsabilidades. Né? Então, tu não pode analisar individualmente. Vamos falar na rede hospitalar. A rede hospitalar do Rio Grande do Sul não perde para nenhum estado do Brasil. Pode perder em quantidade para São Paulo, mas não em qualidade. Aqui você tem o Centro Médico em Passo Fundo, você tem o Centro Médico em Juiz, você tem em Cruz Alta, você tem lá em Caxias do Sul, você tem também lá em Pelotas, você tem em Bento Gonçalves, hospitais de primeiríssima qualidade. Aqui no Moinhos de Ventos tem gente que baixa do país inteiro para fazer... O Moinhos de Vento é um exemplo, é um dos melhores hospitais do mundo. Isto. Os gaúchos às vezes nem têm essa dimensão. Não, o hospital está entre os 60 maiores hospitais do mundo e melhores pelas boas práticas, pela gestão, pelo avanço. Hoje você não precisa sair de Porto Alegre para se tratar. E está falando aqui quem fez medicina no Rio de Janeiro, em 70, nos anos 70, quando o Rio era uma referência, era a maior referência, e hoje se eu tivesse que fazer de novo, faria em Porto Alegre. Aliás, onde vim fazer residência, fiz a residência já em Porto Alegre, no extinto Hospital Lazaroto e no Conceição, dois grandes hospitais. Então nós temos uma rede pública boa, uma rede privada boa. A Santa Casa de Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, é a melhor Santa Casa do Brasil. O Moinhos de Vento é um dos melhores do Brasil, não perde para Sírio-Libanês, Monte Livre, não, pelo contrário, está par a par. Aliás, eles se relacionam muito nesse sentido. E prestam serviços sociais também. E no interior também, como o senhor disse, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem um bom hospital, Santa Casa boa lá em Uruguaiana. Esses papéis... Nós temos algumas regiões carentes. Litoral é carente. Ah, perfeito, é verdade. Litoral precisa ter uma rede hospitalar que faça que as pessoas não tenham que vir a Porto Alegre sempre. É verdade. Então é uma região que precisa ter uma... O senhor falou aí dos papéis, Estado, União e municípios. Estão claros esses papéis? Percentualmente, sim, é bem definido. Bem O definido. município é assistência básica, o Estado tem que fazer um percentual de 12% de investimentos, e não fazem, né? 15%, aliás, a Federação de não cumpre esses percentuais, mas cada um tem a sua responsabilidade, sim. Mas essa integração relativamente funciona bem. O que acontece é o financiamento. A rede hospitalar tem hoje uma dívida com a federação de mais de 78 bilhões. Mas não é uma dívida, isso é fruto do subfinanciamento da saúde. É subfinanciado, leva a essa dívida. Inclusive eu tenho um projeto de lei, 5413, que quer acertar essa dívida com prestação de serviço. É bom para o paciente, é bom para o hospital e é bom para a federação. É os moldes do que foi feito daquele projeto de recuperação das universidades privadas, aliás, comunitário. Esse é o projeto, é o Profes, meu projeto. Ele faz com que 90% dessas dívidas federais, que impede os hospitais, e pode ser para o privado também, sejam pagas em prestação de serviço. E o hospital já tem uma capacidade instalada e tem um custo fixo. Por que não usar os hospitais da Unimed, os hospitais privados, à noite, para fazer cirurgias pelo SUS? Claro que numa tabela combinada, uma tabela mais adequada, adaptada. E com políticas públicas definidas pelos governos municipais, estaduais e federais. Tá? O Estado tem que aplicar 12% da saúde e o município 15%. Não tem nenhum município que não investa mais de 18%, 20% em saúde. Todos investem mais. Com esse reajuste da tabela SUS anual e com essa recuperação que pode ser feita 90% em prestação de serviço, naquilo que o governo tu acaba com as cirurgias represadas, nós temos cirurgias traumatológicas aí com 4, 5 anos. Em que pé está esse seu projeto? Está parado. Existem programas que os municípios fazem. O senhor acha que tem ambiente? Existem programas que tem, sim. São Paulo já fez uma tabela SUS diferenciada. Santa Catarina está fazendo. Eu estive com a Carmen Zanotto, secretária de Saúde de Santa Catarina.
aliás, uma excelente secretária, deputada federal, minha colega, está conversando com os hospitais, estabelecendo uma tabela para poder remunerar melhor e acabar com as filas. Dá para fazer, sim. Tem que se fazer. Demorado. Mas não é justo ver o cidadão com a próstata e quadril há 4, 5 anos esperando. E não são poucas, não. São bastantes. Verdade. Ô, deputado, e a realidade, a questão médica, a realidade dos médicos, a valorização da atividade, evoluímos, involuímos, qual é o sentimento hoje da sua classe profissional? Uma evolução nesse ano agora, quando nós conseguimos no ano passado, no governo passado, fazer com que o Revalida fosse aprovado e médicos tivessem, quando vierem para o Brasil, fazer a prova de revalidação. Agora quer se fazer de novo e já está se fazendo, com que venha para cá sem essa validação da qualificação do exercício da profissão. Já tivemos uma experiência muito negativa quando vieram para cá os cubanos, nada a ver com ideologia, mas muitos deles não estavam preparados e nós vimos absurdos muito grandes aí. Então os nossos sindicatos estão muito, muito atuantes, aqui o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o CREMERS também são muito atuantes. E nós estamos numa batalha junto com o Conselho Federal de Medicina para que, além do exercício da medicina vir de fora, não se fazer o que está se querendo fazer aqui. Abrimos diversas faculdades de medicina no Caretaço, muitas das quais nenhuma condição de formar bons médicos. Então, hoje o Brasil não tem deficiências de faculdade de medicina. Ele precisa qualificar essas faculdades e precisa dar condições do médico ir para o interior. E por que o médico não vai para o interior? Porque se ele chega no interior, ele não tem condições de fazer uma boa prática médica. Ele fica lá à mercê de um prefeito que, quando sai, tira o médico de lá. E aí vem de novo aquele velho problema da importância da carreira médica. Como existe a carreira de promotor, como existe a carreira de desembargador, como existe no judiciário, é importante que o médico também tenha a possibilidade de começar no interior e aos poucos ir subindo até chegar aonde quiser, ou ficar no interior mesmo, mas seguindo a sua carreira. Então, essa estabilidade ela é importante, nós lutamos por isso há muitos anos, mas não vem acontecendo, vamos continuar lutando. Deputado, o senhor falou em pandemia, né? O que nós aprendemos a fazer e o que eventualmente até aprendemos a não fazer? Muitas coisas ficaram muito evidentes ali na pandemia, né? Uma delas é até de questão de segurança nacional. Eu me lembro na pandemia, eu fui o único gaúcho, até por ser médico, que fiz parte da comissão externa de enfrentamento ao coronavírus. Foi presidida pelo deputado Luizinho, e nós fizemos leis ali muito importantes. Uma lei de minha autoria salvou o sistema assistencial do Brasil, você sabe disso, a 13992, fez pagar integralmente os hospitais na pandemia, mas ali ficou evidente a nossa dependência internacional dessa globalização que se mostrou muito ineficiente, principalmente em algumas questões. Por exemplo, umas questões que vocês vão entender. Nós só tínhamos 3 fábricas de luva no Brasil. Luva Cirúrgica. Nós não tínhamos EPIs, equipamentos de proteção individual, porque vinha da China muito barato, vinha da Ásia muito barato, e as nossas indústrias aqui ficaram abatidas. Então, é importante refazer o complexo industrial da saúde no Brasil. É fundamental fazer. O governo está propondo isso aí, atual. E eu acho que é uma boa iniciativa. Nós temos que estimular e ver como é que vai ser feito isso, de maneira a fazer com que as nossas indústrias sejam estimuladas a, em algumas questões, ficar aqui. Talvez tenha sido, depois da Segunda Guerra, Kleber, o maior período de transformação. Na Segunda Guerra, os alemães e americanos transformaram fábrica de geladeira em tanque de guerra, aviões. Nós transformamos fábricas de geladeira em respiradores aqui no Brasil. Nós tínhamos 2 fábricas no Brasil de respiradores. Quer dizer, algumas questões são importantes. Alguns insumos farmacológicos ativos precisam ser incentivados aqui. Nós temos IFA só em alguns países do mundo, pelo custo, pelo preço. Então, a pandemia nos trouxe legados, nos deixou... Foi uma tragédia que não se quer repetir, mas provavelmente teremos outros. Espero que daqui a 100 anos só, eu espero que não tenha. Mas quando tiver, o país tem que ter preparado para ter autossuficiência, principalmente um país como o nosso, de dimensões continentais, com possibilidades de ser autossuficiente em tudo. É evidente que é importante essa integração,
mas da pandemia se viu realmente que nós temos algumas questões muito graves. E a qualidade daquilo que é o mais importante de tudo, do ensino, é preciso aperfeiçoar. Eu estive em São Paulo, tenho estado em São Paulo mensalmente, você sabe disso aqui, e vejo que São Paulo concentra muito, mas muito na qualificação dos seus profissionais. Isso é um diferencial. O senhor falou aí, e está muito marcado na sua atuação também, o senhor vem de uma experiência de hospitais, né? Qual é especificamente, Pedro, a realidade dos hospitais, esses comunitários, filantrópicos, no Rio Grande do Sul, que eventualmente se vê aí notícias de muitas dificuldades? O Rio Grande do Sul tem algumas características que são específicas aqui. Aliás, eu sou deputado por esse problema. No final dos anos 90, eu sou fundador da Federação dos Hospitais, da qual eu fui vice-presidente, hoje sou só conselheiro. Sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, que foi constituída e criada, e eu fui fundador dessas duas instituições. São representações federativas de terceiro grau dos prestadores de serviços, hospitais, laboratórios, clínicas, ambulatórios. Hoje a situação do Estado na parte assistencial é muito boa. Excelentes hospitais, bons hospitais, problemas de financiamento. Nós temos aqui um diferencial que são consórcios que funcionam bem. Os consórcios intermunicipais ajudam muito aos municípios, conseguem fazer com que haja uma diminuição do custo. Temos uma unidade forte aqui no Estado, isso é muito importante, mas temos um grave problema que é o IP, o Instituto de Previdência do Estado, que não fez os sistemas de casa há muito tempo. E hoje, naquela ocasião, eu fui eleito deputado para resolver a questão do IP, e resolvemos. Mas, ao longo dos anos, ele veio se acumulando e, de novo, hoje está com problemas seríssimos e não está sendo encarado pelo governo com a discussão que tem que ser feita com os prestadores de serviço, médicos, laboratórios, hospitais, para chegar a um termo comum de como fazer isso funcionar adequadamente. E pode-se fazer, desde que se sente desprovido de qualquer preconceito, e se encontre um caminho em que haja o financiamento, em que haja qualidade de atendimento, em que não haja descredenciamento e, fundamentalmente, que o paciente tenha os seus direitos aí atendidos. E as APAES, deputado? Eu vejo que é outra área que o senhor se preocupa e vale muito. Eu tive, talvez eu tenha sido o deputado que mais investiu em APAES aqui no Estado. Até por ser médico, a sala social me toca muito. E eu vi que as APAES, elas têm um serviço extremamente qualificado. E me assustou muito o número de autistas aqui no Estado. Muito. Tem crescido muito. Impressionante. Fui ver o que estava acontecendo por que desses índices. Algumas constatações. Primeiro, está se fazendo mais o diagnóstico do autismo. Não se fazia. Você achava, esse é desatento. Não, ele é um autista. Existem vários graus de autismo. Segundo, as famílias estão aceitando mais e diagnosticando mais. Nós temos poucos centros de autistas no Estado para o número de autistas que tem. Isso acaba sobrando para as APAES. As APAES, elas trabalham com... Quando se pensa em APAES, pensa em criança. Não, tem adultos as APAES. Parece pai e mãe, as pessoas com dificuldades especiais, elas ficam retiradas. E as APAES acolhem e conseguem, num trabalho excepcional, multiprofissional e também voluntário, fazer com que muitos desses seres humanos, dessas pessoas especiais, sejam reintegrados à sociedade nas suas limitações. Então, eles têm que ter uma ajuda especial de financiamento, de custeio. Temos aqui no Estado, olha... Trabalho belíssimo. Muito bom, são excepcionais. O deputado, só para a gente ir concluindo, essa presidência da Frente Parlamentar Mista em defesa dos serviços de saúde, me conta o que vocês estão tocando, qual é a prioridade? Pela primeira vez no Parlamento, nós fizemos uma frente, minha autoria, em defesa dos prestadores de serviços. Como é que funciona? Não tem toda aquela estrutura de uma Frente Parlamentar da Agricultura e nem precisa e nem queremos. Como é que nós fizemos isso? Como é que nós bolamos isso? Temos uma sala, evidentemente, fora do Parlamento. Toda terça-feira pela manhã nós reunimos as 4 confederações representativas nacionais, FBH, que é a Federação dos Hospitais de Pequeno Porte, são mais de 2.500 hospitais,
a ANAP dos hospitais privados, o Antônio Brito é o CEO lá em São Paulo, ex-governador nosso, a CN Saúde, que eu sou vice-presidente, e a CMB, a Confederação das Misericórdias do Brasil. Além deles, todos os prestadores de serviço. Abrange, Feira Saúde, Autogestão, Unimedes. Terça-feira nós discutimos todos os temas da semana. Não só projetos a serem feitos e votados, e fizemos uma agenda parlamentar por semestre, estamos voltando para esse semestre a agenda. No semestre passado, nós conseguimos atingir 100% das mais importantes agendas, que foram a reforma tributária, em que a saúde ficou excepcionalizada, até melhor do que nós esperávamos. Consegui a relatoria de 2 projetos da mais alta importância, a pesquisa clínica, que vai colocar o Brasil no patamar das melhores práticas mundiais de pesquisa clínica, e também do reajuste anual do SUS. Por quê? Dali, nas terças-feiras também, nós definimos as questões que não devem ser votadas. Tem muito projeto populista. As coisas que tem que segurar. Que não pode ser votado, tem que ser esclarecido aos parlamentares por que não deve ser votado. Não traz nenhum benefício à população, são populistas e causam um dano e um gasto imenso para o governo, para os governos municipais, estaduais e federais, e também não traz benefícios para a população. E para as instituições fica impraticável. Então, quem faz o trabalho de chegar nos deputados são as instituições. Não é um trabalho em que eu não tenho que estar convencendo o deputado que eu tenho razão, não. Quem faz isso é CMB, FBH. Vai direto nisso. Vão com um trabalho muito intenso, muito forte, e essa frente funcionou muito bem. O senhor foi relator do projeto que regulamentou a pesquisa científica também, né? E recentemente da lei que prevê a revisão da tabela do SUS, né? Pesquisa clínica foi um projeto da senadora Ana Amélia Lemos, que estava parado. Pesquisa clínica, perdão. Pesquisa clínica. Ninguém acreditava que ele andasse. Ninguém acreditava. Acho que nem a senadora acreditava que fosse para frente, embora tenha sido um trabalho muito bem feito. E, inclusive, teve a participação de um colega teu, Davi Coimbra, certo, que já é falecido, lamentavelmente, e teve que sair do Brasil para se submeter a uma pesquisa clínica nos Estados Unidos, que lhe deu mais de 10 anos de sobrevida. Veja bem, por que isso não era feito no Brasil? Vários hospitais fazem pesquisa no Brasil, querem fazer pesquisa. HCI DG, Hospital de Clínicas DG. Sabe quantos projetos você tem para pesquisar lá? Mais de 20. Muitos de aqui nem se fala. Santa Casa nem se fala. Eu estive com o doutor Mirandolino, que é meu urologista aqui em Porto Alegre, e disse, poxa, Pedro, graças a Deus eu vou poder começar uma pesquisa. Isso não é inventar roda. Isso é tirar amarras burocráticas, amarras ideológicas, simplificar o processo e fazer com que haja segurança para o paciente que quisesse submeter uma pesquisa. A saúde, a doença não tem tempo, tem pressa. E as doenças mudam também. As doenças mudam. O Brasil tem todas as condições, por ser um país multirracial. Aqui nós temos alemães, italianos, africanos, nativos. Nós temos tudo aqui. Quando tem na Europa, alemão na Alemanha, italiano na Itália, espanhol na Espanha. Aqui no Brasil tem essa miscigenação de fazer uma pesquisa clínica e temos 212 milhões de habitantes. Perfeito. E nós conseguimos fazer, então, um marco regulatório protegendo o paciente, dando obrigações para as indústrias, para os pesquisadores, e criamos um órgão só para fazer a condução das pesquisas. Evidentemente que essa ética em pesquisa ela vai ser determinada, os componentes, por um órgão governamental, que tem que ser, acredito que é a Conitec, mas não tem que passar por 3, 4 órgãos para iniciar uma pesquisa. Em 90 dias tem que começar e aí vai terminar no prazo. E essa revisão da tabela SUS, uma lei sancionada recentemente? Essa do deputado Brito, uma luta muito grande, a CMB é muito articulada, Confederação das Misericórdias do Brasil. Eu consegui a relatoria porque foi pedido de todos, conseguimos aprovar na Câmara, o Senado botou uma vírgula, que nos preocupa. O Senado, nós aprovamos isso aí para todo ano, o Senado botou uma vírgula assim, se tiver dinheiro. Mas o dispositivo está criado, foi sancionado, e nós acreditamos que todo ano vai ser reposta a inflação
o que nos ajudará muito a não deixar aumentar o problema da dívida. Se aprovarmos 54 resolve o passado, bola no meio campo, bola para frente. Pedro, para fechar, vamos falar um pouquinho de política, né? Queria ter uma avaliação sua sobre o governo Lula. Isso é política, viu? Também falamos, né? Agora a política da Realpolitik. Há uma preocupação muito grande com o governo atual, gastando muito. Veja o déficit que fechou esse ano, no primeiro ano, mais de 300 bilhões, tendo saído de um período que superavitário, 70 bilhões. Sem dúvida, não foi um gasto desenfreado. A tentativa de intervenção, voltando às velhas práticas, parece que voltaram com ódio, olhando para trás, não olhando para frente. Nós no Brasil não temos problema de droga, não temos problema de roubo, não temos problema de assassinato. Parece que ele está preocupado só com o Bolsonaro. Não, nós temos droga, nós temos tráfico, nós temos assassinato, nós temos feminicídio, nós temos homicídio, nós temos... Agora só se fala no Bolsonaro. Intervenções nos... Prioridade do STF e da Polícia Federal. Não, e uma ligação direta STF com o governo federal. Muitas vezes passando por cima do parlamento. Recentemente, no marco temporal, foi uma clara intervenção indevida, no meu ponto de vista, e não estou falando aqui individualmente, das prerrogativas do STF. Então o governo parece que priorizou governar com o STF e não com o parlamento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso inevitavelmente vai trazer consequências ruins. E tudo nos leva a crer, é uma análise tranquila, fria, sabe que há um Estado realmente assim de exceção aqui no Brasil. Tu estás... Estão partindo para isso. Caminho... Controle de tudo, não pode falar isso, violar a atividade parlamentar da maneira como está sendo feito, incrível, não tem... Mas o parlamento, em alguma medida, está claudicando para isso. Muito. O próprio parlamento provoca, alguns parlamentares provocam o judiciário para tomar decisões que seriam do parlamento. Muito, muito sério. Mas o governo querer colocar o manto agora abaixo de novo na função de uma atividade privada. Isso é inacreditável. Isso é inaceitável, mas se tentou de todas as maneiras. Decisões monocráticas do STF, inaceitáveis. Todas elas nos ruborizam muito a esse respeito. Então nós temos uma luta muito grande no parlamento para fazer com que as instituições realmente fiquem dentro do seu limite de atuação e possamos dar tranquilidade e estabilidade para o povo brasileiro. E pode voltar aí agora no começo dos trabalhos legislativos a regulação das redes sociais. Pois é, esse é outro problema. Estão querendo de qualquer jeito. Estão querendo de qualquer jeito. Não levaram. Acho que não vão levar com o meu voto, hipótese alguma, porque eu sou criticado pelas redes sociais. É um direito que a pessoa tem de fazer isso aí. E é um direito que eu tenho de me defender. E tem instrumentos para defender. Eu tenho instrumentos jurídicos, eu tenho instrumentos cibernéticos para fazer isso aí. Existe polícia para isso. Bom, agora, se a pessoa quer falar mal de mim, vai falar. E tem gente que não gosta, gente. Agora, eu vou proibir a pessoa de se manifestar? Não vou. Eu vou ver até que ponto é real, não é real, tomar as providências e acabou. Agora, deputado, o senhor é um deputado moderado, equilibrado, consultor, e está nos dizendo aqui que do rumo que está, nós podemos estar caminhando para um estado de exceção. Está muito ruim. Tem deputado preso há 6 meses, pelo que disse. E bandido com 60 quilos de cocaína é liberado no outro dia. Tá normal isso aí? Não é normal. Não tem como achar isso normal. Tem mecanismos de o parlamento reagir para isso? Tem meio? Tem sim. Tem que fazer. E tem que fazer prerrogativas. Nós temos que questionar as funções de cada um dos poderes e fazer com que fique no seu limite de atuação. Deputado, governo Eduardo Leite. Acho que o Eduardo Leite deu continuidade ao que o Sartori começou, no saneamento das contas do Estado. Eu acho que o governo cumpriu as suas funções, tem alguns problemas, mas acho que foi um governo que está dentro das condições que o Estado do Rio Grande do Sul tem, está indo bem. Precisa melhorar algumas coisas, todos precisam, né? Mas eu acho que o governo foi
conseguir fazer reformas importantes, privatizações importantes. O Estado do Rio Grande do Sul tem um peso de uma dívida imensa de muitos anos. O Sartori começou esse processo, nós fomos secretários juntos. Verdade. Sabe a condição que nós pegamos aquele Estado. Ali começamos, a apertar os parafusos. O governador Leite manteve as características que são deles próprias, né? É um homem preparado, é um homem extremamente, é um jovem, né? E deu continuidade e sistematicamente valoriza o que foi feito lá atrás. Nós tivemos 3 governos que estão tendo um segmento que eu acho que para o Estado a longo prazo é bom. Deputado, qual é o ponto de equilíbrio, o senhor que vem dessa corrente e depois surgiu aí recentemente, digamos, uma nova direita, qual é o ponto de equilíbrio para esse campo ideológico, político do Brasil da direita? A direita tem que se organizar, e não tem que demonizar quem não pensa igual, quem não age igual. Eu sempre sou um homem de direita, de centro-direita, mas muitas vezes algumas conversas que se tem, algumas atitudes que se tem, você já é queimado pela própria direita. A esquerda se reúne numa sala, se fecha, dá um pau, sai dali unida. Vou dar um exemplo típico aqui de uma ação totalmente comum hoje, com um homem que para mim vai ser o próximo presidente da República. O governador Tarcísio de São Paulo. Na reforma tributária, ele é governador de um estado industrial. Ele foi favorável à reforma tributária. E foi fazer uma reunião com o PL em Brasília e foi vaiado. Não foi deixado explicar a situação dele. Foi queimado em praça pública. Tarcísio é nosso. Todos nós temos um limite. Eu sou um homem, quando chegar na área de hospitais, eu sou um hospital. Mas não deixe de ter minhas convicções. Todos os deputados têm um limite e podem... Tem um jeito, né? Cada um tem seu jeito. O seu jeito, seu limite. Mas não deixe de ter a sua ideologia. Eu sou de direito, vou continuar de direito, mas fui muitas vezes criticado de maneira que a gente não dá bola. A família sofre um pouco, mas isso reforça... Tem uma patrulha interna, o senhor está dizendo, né? É muito forte. Terrível, terrível. E sem resultado, porque na marra ninguém vai. Pela baixo não vai. Não Deputado, por fim... Está conversando, ajeitando, procurando caminhos, se avança... Te contei 3 projetos aqui da mais alta importância: pesquisa clínica, reforma tributária e SUS. Como é que você conseguiu isso nesse governo? Conversando, sem perder as convicções. Aí é a história do Rio. O Rio chegou ao mar porque ele tem quedas, ele recua. Se não chegar ao mar, ele vai virar um lago. Para chegar ao mar, ele vai ter que fazer essas curvas sem perder o rumo que é chegar ao mar. Quer dizer, em outras palavras, nós estamos falando de política. É isso aí. Deputado, para fechar, 2024, começando o ano legislativo aí, otimismo apesar dos pesares e um ano de luta, de enfrentamento também, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano de enfrentamento. Acho que as eleições municipais elas vão polarizar os grandes centros. Os próprios protagonistas principais já estão protagonizando. Nos municípios menores, as questões são mais locais. São mais locais, não, sem dúvida nenhuma, mas vai ser um termômetro do que serão, sem dúvida nenhuma, as composições político-partidárias para a eleição de 2026. Deputado, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Já deu. Foi uma alegria. Deu. Forte abraço, obrigado, Kleber, aí, pela oportunidade de externar um pouco do que nós pensamos, fazemos e pretendemos fazer. Acredito no Brasil, acredito nos brasileiros, acredito que a gente vai retomar o governo federal, para recolocar o Brasil nas linhas e nos trilhos do desenvolvimento. Muito bem, e nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.